This call is now being recorded. Pronto, está gravando, gente. Então, boa noite formalmente. Então, esse é um evento Apicultura e Transição Agroecológica na Agricultura Familiar, né, com a professora Kátia e, enfim, a participação também da Aprofam. Então, como foi que nós pensamos esse evento? Eu já combinei também um pouco com a professora a Kátia Gramacho e com o pessoal da Aprofam, né? Então, a gente vai fazer um evento em torno de 2 horas de duração. Então, a ideia é a gente, por volta de 9 horas, tá concluindo. Então, a gente teria o primeiro momento, que seria essa abertura, não é? Enfim, colocando um pouco os objetivos, né? A justificativa do evento, né? O que eu estou fazendo agora. Posteriormente, a gente teria uma participação da Aprofam, né? Eu já estou vendo aqui que tem, né, alguns representantes da Aprofam, inclusive que trabalham, né, que são apicultores, para falar para a gente um pouco a experiência deles com essa temática, com apicultura, como é que eles veem isso, né, qual é a relação com a agroecologia, já que a Aprofam, não é uma associação que trabalha nessa perspectiva da agroecologia, da produção orgânica, né? Então, a gente, tipo assim, seria essa experiência, né, da Aprofam para trazer para a gente aqui, né, para esse evento. E, posteriormente, né, a Aprofam em torno aí de 20 minutos, né, em torno disso, e, posteriormente, a professora Kátia Gramacho, né, faria uma exposição. A gente pensou aí também em torno de 30, 40 minutos, né, e, enfim. E, após a exposição da Aprofam e a exposição da professora Kátia, a gente abriria para as pessoas, né, para fazerem perguntas, colocações, e aí pode ser, não é, oralmente, pode fazer a pergunta, ou pode ser também pelo chat, certo? E eu vou ter um pessoal do GPEA também, né, que está presente aqui, que vai me auxiliar na condução desse processo, tá certo? Então, não é, acho que sem mais delongas, a gente poderia passar agora para o pessoal da Aprofam. Eu não sei como foi que eles combinaram aí, quem é que vai iniciar, não é? Mas a gente poderia passar aí para o pessoal da Aprofam para fazer a sua fala, a abertura. Posso começar? Pronto, Liliu. Entrar, mas ela não entrou ainda. Aí, Luana parece que entrou agora. só para fazer assim, se apresentar ou não, falar um. Eu acho que vocês da Aprofam poderiam também se apresentar um pouco e já falar da temática também, um pouco isso, né? Com relação à apicultura, assim, a É experiência mais de ou menos seguindo aquele roteiro daquelas perguntas que você mandou. Pronto, eu mais ou menos pensei em algum roteiro. Boa noite, Luana. Mais ou menos isso. Vocês acho que pode ser seguindo aquele roteiro. Fique à vontade também, né? É uma conversa, vocês, né? Assim, eu acho que o mais interessante é vocês trazerem a percepção que vocês têm sobre a apicultura e como é que vocês estão trabalhando com isso, quais são os desafios, enfim, né? Fiquem à vontade, né? Fiquem totalmente. Então tá bom, vou me apresentar. Então, meu nome é Iraílson, mas o pessoal me conhece por Lilio. Eu moro aqui no assentamento de Jurema, na zona rural de Mossoró. Na realidade, eu não iniciei criando abelha na apicultura ou na meliponicultura. Eu iniciei depois da Aprofam, não iniciei quando a Aprofam começou. Iniciei em 2014. Foi durante o processo que eu entrei na Aprofam, depois que eu iniciei. E hoje eu crio tanto a abelha com ferrão como a abelha sem ferrão. Quem, na realidade, eu acho que iniciou na Aprofam com a criação de abelhas foi Geomar, né? Desde 2007, quando
foi fundada a associação, já era criador. Então, acho que iniciou o processo de criação, principalmente das duas, eu acho, foi com ele. Aí depois, como eu falei, hoje tem Nazareno, que cria mais para a questão de consumo, só mesmo para consumir. E tem a questão da criação de abelha sem ferrão, que eu não sei se é o tema aqui, porque tem alguns produtores que criam, mas é mais por hobby em casa. Então é isso, assim, minha fala inicialmente é essa. Depois, nas perguntas, a gente pode responder mais. Ótimo, Ana. Luana, poderia falar alguma coisa aí? Luana é a atual presidente da Aprofan. Não sei se ela está ouvindo a gente, né? Inclusive, dar as boas-vindas também a Luana. Boa noite a todos, né? Eu estou representando aí a Aprofan, né, nesses próximos 4 anos e estou aqui para participar junto aí com os meninos que têm experiência de criar abelha, né, dentro da associação. Estou muito feliz em ver Giomar aí, né? É o protagonista da história das abelhas, né? Desde do início que ele vem na batalha. Hoje já tem a sua casa registrada, né? Então ele tem aí uma história de muita luta e de muita garra na criação, né, de abelha. Mesmo diante da dificuldade, ele não desistiu até chegar e colocar seu produto lá de uma forma legalizada. Então, é mais isso que eu tenho a dizer e vou participar aqui, né, junto com vocês, aí da discussão. Ótimo. Giomar, se pudesse, né, também depois Suan. Já, Giomar levantou a mão. Então... Boa noite. Boa noite a todos. Boa Estão me noite. ouvindo? Boa noite, estamos te ouvindo. Pronto, eu iniciei na apicultura em 2001. Aqui, através de uma capacitação que o Sebrae veio dar aqui na comunidade. O consultor, na época, ele hoje já está falecido, era Zacarias. Eu, no início, eu tinha muito medo de trabalhar com abelha por assim, não conhecer a criação de comércio, né? A gente conhecia a abelha no mato tradicional. E eu já tinha levado uma surra grande de abelha, eu tenho muito medo da abelha. Mas como eu tenho um problema, uma deficiência, e foi a forma que eu vi mais fácil de eu sobreviver no assentamento, né? Foi com a apicultura, que não é tão desgastante, né? O problema depois do apiário montado, aí é só manejo e colheita, né? O mais trabalhoso é você montar o apiário. Então, eu comecei com 10 comércios, emprestados pelo Sebrae. Na época, ele trazia um kit com 10 comércios e uma pessoa do assentamento ficava responsável por essas comércios. No final da capacitação, ou você devolvia as colmeias com o jeito que estava, com a abelha, com tudo, ou você pagava o valor referente às 10 colmeias. E ninguém no assentamento que fica responsável. Eu, meio atrevido, disse, não vou ficar. Aí fiquei. No final da capacitação, com a renda das 10 colmeias, eu paguei o material das 10 colmeias e comprei mais 3. Fiquei com 13. E aí veio o Pronaf, né? O Pronaf-A. E eu, na época, era 15 mil reais. E eu fui investir todo o meu Pronaf em agricultura. Na época, adquiri 80 comércios pelo Pronaf e a construção de uma unidade de beneficiamento coletivo, a unidade. E hoje, assim, de lá para cá, eu venho tentando aumentar o número. Hoje eu trabalho com 200 comércios minhas. Já perdi muito, tanto por fogo como fui roubado. 2 anos eu fui roubado de comércio. E de lá para cá eu venho tentando certificar, né? Porque a gente não comercializa só aqui em Mossoró. A gente participa de feiras fora também. Tanto em Natal
como a questão da venda dos concursos governamentais, e todos esses eles exigem que tenha uma certificação, né? E a gente ia para a feira, eu podia ver ninguém estranho, que eu dizia, não, fiscal, vai tomar agora, vai fazer agora. A gente ficava com medo de comercializar, porque em qualquer momento podia chegar uma pessoa que vender o nosso produto, né? Então, comecei a trabalhar a questão da certificação. Consegui, quando saiu a lei do SIM, né, em Mossoró, consegui ser o primeiro, o 001, o primeiro selo registrado com SIM foi o meu. Só que, na época, você só podia comercializar dentro do município. Aí eu comecei também a trabalhar a questão do selo a nível de estado, né, que é o IDIAR. Migrei do SIM para o CEIPOA, que é o selo dado pelo IDIAR, né, estadual. É válido em todo o território dentro do estado. É válido dentro do estado. Depois, o SIM progrediu para o CISB, né? Mas já que eu já tinha mudado, não quis voltar atrás. Porque com o CISB você pode vender em todo o território nacional, né? Aí hoje, a minha produção é familiar, é eu e a minha família que trabalha na produção, desde o manejo do apiário até o beneficiamento final. A gente trabalha com a parte de cosméticos, a base de mel, pólen, própolis. E assim, eu comercializo geleia real, mas não produzo. Eu tenho porque o cliente pede. Tá certo? E hoje, assim, eu me orgulho por ser o único produto certificado no município de Mossoró. E assim, hoje, a gente terceiriza também a mão de obra. Tem a máquina de sachê e todo o mel que é vendido para o município aqui nas compras governamentais, ele é beneficiado aqui com a gente, porque a gente tem o resíduo de inspeção, né? É isso aí. Como é o nome do teu assentamento, do assentamento que você mora, Gilmar? É assentamento Boa Fé. Fica a Boa 15 Fé. quilômetros do centro de Mossoró. Boa Fé. Boa É Fé, na boa margem fé. da BR, na saída para Fortaleza. Uhum, Tá certo? é ótimo. E a Luana está no assentamento Favela. Isso só para, porque como tem, né, outras pessoas Estou no assentamento favela. É o oposto. Fica é, próximo de Serra do Mel já, divisa de Serra do Mel. de Areia Branca por ali. É. E Liliu já falou que é do assentamento Jurema, que também é para o rumo ali de Fortaleza também, né? E agora Suan, né? Que é um outro rumo também, é no outro vindo para Natal. Boa noite. Meu nome é Suan Alves, sou estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo. Mas bem antes de entrar no curso, conheci a professora Kátia através do nosso amigo Vitor Hugo. Né? Foi um curso lá em 2014 que a gente fez de construção de caixas Longstrots, que é a caixa da italiana, da famosa africanizada. E aí foi aonde recebi uma capacitação de treinamento de abelhas sem ferrão com Vitor Hugo, e nesse mesmo processo também a capacitação de abelha africanizada com a professora Kátia e os outros professores aí, né? E daí então eu tive a oportunidade de conhecer todo o processo de estruturação das abelhas, tanto na criação de abelhas sem ferrão, quanto na criação da apis mellifera. E aí foi, assim, o grande marco na minha história como apicultor e meliponicultor, trazer um pouco do conhecimento para o assentamento Paulo Freire. E aí consegui construir uma pequena marcenaria, né? Aí tive alguns problemas aqui que perdi alguns equipamentos, mas graças a Deus eu consegui recuperá-lo de volta, né? E aí eu estou começando a montar toda essa estrutura para começar a fabricar caixas novamente. E aí, graças a Deus, eu estou voltando mais forte, mais revitalizado. E sem contar que passei por outro problema, que foi uma queimada dentro do meu terreno, onde eu criava as abelhas também. Né? Perdi várias colônias, enfim. Mas estamos aí na luta. É uma atividade muito importante para o estado do Rio Grande do Norte, para a cidade de Mossoró, especialmente para a Profam.
que é a unidade, a associação que a gente faz parte de comercialização daqui do município de Mossoró. Eu acho que é bem isso mesmo. Ótimo para início, né? Então, enfim, você viu aí no chat a Tatiane, que é lá da UFESA, do PET Conexões, comunidade também tá presente, o Anderson, né? Ana Vitória, né? Enfim. Então, a gente poderia agora passar para a professora Kátia Gramacho, né? Professora Kátia Gramacho, eu peguei aqui um pouco do histórico dela. Ela professora Kátia é professora da Universidade Federal, da UFESA, possui bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Ciências, não é, na área de concentração em Entomologia, na USP, doutorado sanduíche em Ciência, na USP, realizou, enfim, eu acho que teve uma parte do doutorado também na Alemanha, e um pós-doutorado nos Estados Unidos, né, um pouco se especializando nessa área de comportamento de abelhas. Né? Então, não sei se eu fui aí fidedigno na apresentação da professora, e, enfim, ela pode complementar também mais uma coisa, integra o grupo, né, da UFESA, que trabalha com apicultura, né, enfim, né, então a gente passa a palavra para a professora. É muito importante, viu, gente, assim, só antes da gente passar para a professora, que as pessoas desliguem o seu celular, o microfone, para não dar microfonia, né, então quem puder lembrar aí sempre, né, de quando terminou de falar, né, colocar o microfone no silencioso, tá certo? Então, passamos agora para a palavra para a professora Kátia. Bom, gente, obrigada mais uma vez aqui, boa noite novamente. Eu aceitei o convite do professor Joaquim, e primeiro eu fico muito feliz de ver a história, né? Vou dar o exemplo aqui de Suan. Suan, para mim, eu devia ser um dia, quando ele foi fazer esse curso com a gente lá na Fazenda Experimental, a gente... Estou falando a gente porque é do grupo, né? Do grupo, eu estou aqui representando a UFESA, mas a gente teve um grupo de formação com o professor Leonel, o Sebrae foi o grande parceiro da gente e tudo. E eu gosto de dar o exemplo de Suan, porque um dia eu falei para ele, Suan ainda não estava na universidade. Eu falei assim, pois eu quero lhe ver lá dentro. E no dia que você entrar, você venha trabalhar comigo. E dei total incentivo nele, né? Então, ele fez lá o curso de marcenaria, e conversando com vocês, por que a gente ofertou e ainda oferta, agora com a pandemia está parado, né? O curso de marcenaria, porque por conta das atividades de apicultura, quando a gente começou a fazer os projetos aqui no RN, a gente via que não tinha nenhuma empresa que vendesse colmeias para o Estado. E quando a gente ia buscar fora, professor, é muito caro o frete, absurdo o frete, né? Então, a gente viu que tinha uns maquinários lá na Fazenda Experimental, no galpão, aí a gente resolveu fazer. E já fizemos, acho que, 4 cursos de marcenaria aplicados à construção de colmeias, de abelhas sem ferrão e de abelhas com ferrão, né? Então, e Suan foi o Suan e Sueldo, o Suan e o pai. E o meu orgulho é quando vê-los colocando suas empresas aí, eu fico muito feliz. Gilmar é um parceiro também, né? O Lilio também já conheço muito de nome, conheço o Mudez, fala bastante dele, né? Dos trabalhos, e a gente está aí para somar. Bom, eu vou apresentar, de antemão, né? Vou já agradecer aqui a você pela oportunidade, e eu vou dizer o seguinte, quando eu estiver aqui apresentando, podem parar, podem interferir, ou senão a gente deixa para depois, como você quiser, viu? Tá. Então, quando eu conversei com o professor Joaquim, vou confessar aqui uma coisa para vocês, eu digo, rapaz, esse tema é um tema desafiante, mas, como eu gosto de temas desafiantes, eu achei interessante, porque eu tive que estudar um pouquinho, né?
tive que estudar para entender, inclusive vou pedir ao professor Joaquim, se eu errar alguma coisa aqui do tema, o senhor pode falar, porque a gente sempre está aprendendo, né? Então, veja só, quando eu vi o título, depois assim, eu até comentei com ele, prof, é um tema um pouquinho polêmico, né? Você vê apicultura e a transição agroecológica na agricultura familiar, né? Você vê, eu posso falar de apicultura, podia falar da... Apicultura é um tema, transição ecológica é outro tema, e agricultura familiar é outro tema. E aí, vamos ver como é que eu faço a junção aqui de tudo, né? Vamos ver. Bom, eu pedi ajuda a uma amiga minha, a professora Juliana Biadini, que é da Universidade Federal do Piauí, e ele é professor exatamente de agroecologia e agricultura do campo. Ju, me ajude aí com alguns conceitos sobre essa temática que você já trabalha com mais particularidade do que eu. E aí, alguns slides, para não ficar colocando toda, ela me cedeu com todo amor e carinho, então teve a participação dela, né? Bom, então, como é que eu montei o esquema dessa conversa aqui com vocês, né? Eu fiz uma abordagem assim, coloquei alguns conceitos importantes, vou dizer o que é agroecologia, agricultura, que muitos de vocês sabem o que é, mas a gente tem alunos aqui de vários cursos, então vou fazer um pouquinho didático. Um pouquinho do que, como é que a gente entra com abelhas nisso, o que é a criação de abelhas e sua importância nesse contexto. Afinal, né, quem são nossas abelhas? E eu vou falar da abelha africanizada e vou tentar mostrar para vocês alguns paradigmas, vou quebrar alguns paradigmas sobre esse tema. Espero quebrá-los, né, nessa apresentação aqui. Então, me permitindo, né, fazer uma contextualização sobre o tema de agroecologia, eu peguei esse conceito aí, e eles falam o seguinte, que a agroecologia será o arado para o cultivo de um futuro sustentável e haverá de articular-se a processo de transformação social, que permite passar da resistência à globalização à construção de um novo mundo. Veja só, esse autor, Leff, eu digo assim, meu Deus do céu. Aí eu comecei a estudar, viu, professor? Eu vou até fazer sua disciplina. Eu estou querendo ir como ouvinte da sua disciplina ali para aprender mais. E eu entendi o quê? Que a agroecologia, ela é um processo. É um processo, não adianta dizer assim, vamos fazer agora a agricultura familiar. Ela é um processo grande, olha, é uma ciência, ela é destinada a apoiar justamente a transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultores convencionais para estilos de desenvolvimento rural de agricultura sustentável. Então, eu vou quebrar já o paradigma com isso. Isso visando a melhoria crescente e equilibrada dos aspectos que expressam os avanços positivos, mas eu tenho algumas dimensões com isso. E as dimensões estão aqui. Eu tenho uma dimensão política, uma dimensão ecológica e técnico-produtiva e uma dimensão sociocultural e econômica. E aí eu fui estudar mais ainda, a agroecologia ela envolve tudo isso. Imagine, né? Então, com a organização, a mobilização política, né, na dimensão política, na dimensão ecológica, as tecnologias alternativas, isso tudo tem a interseção entre um e outro. Obviamente, tem a interseção da política com a interseção ecológica. Eu estava lendo aqui, a agricultura familiar ela tem 5 grandes desafios de cara, né? O clima e a degradação ambiental. Então, a degradação ambiental é provocada pelo homem, o clima é uma consequência disso, mas também tem os aspectos ecológicos, né? Poucas informações que o homem do campo tem, e muito isso se deve também ao isolamento geográfico, à falta de conhecimento e vários outros fatores. O terceiro problema, métodos ineficazes, que muitos deles têm métodos que é feito lá no Rio Grande do Sul, mas que não se adequam aqui ao semiárido, e aí vem, ou a técnica que é estrangeira, usada lá, vamos dizer, na Alemanha, mas que não se adapta a nada à nossa situação aqui, tem que ser um problema. O que não é gerado, o que não é medido, não é gerado. Isso é um grande problema, a falta de organização. Como é que a pessoa pode medir a sua quantificação se ele não tem um controle? Como é que eu posso medir a produção de mel se eu não numero minhas colmeias? Como é que eu vou medir, ver o preço dos meus produtos se eu não sei o quanto eu produto? Então, o que não é medido não é gerado. Então, tem isso. Então, exige uma certa organização.
E, por fim, isso a agricultura familiar com isso também tem um desperdício de recursos, né? Às vezes muitas vezes se dá por uma falta de conhecimento. E aqui eu tenho a dimensão sociocultural e econômica, porque a agroecologia, no caso, ele não é uma coisa simples, ele é um processo, que eu vou sair do tradicional, vou, né, para uma forma mais equilibrada, e nesse mundo que a gente tem completamente antagônico com o agronegócio. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? É por isso que eu digo que é um processo. Então, a agroecologia, eu tenho aqui a questão do agroecossistema, que ele vai estar uma interseção entre a sociedade e o ecossistema. Então, quando a gente fala aqui nesse sentido, né, que eu tenho a agroecologia, eu tenho a sociedade e o ecossistema, então vai se resultar em agroecossistema. Então, nós temos as relações e a sua sustentabilidade. E o que eu entendo por agroecossistema, né? O agroecossistema é um ecossistema artificializado, ou seja, né, ele tem interferência do homem, como a agricultura tradicional, sendo entendida com valores, e tem todas as relações em cima disso. Tá? E aí nós temos essa, como ele diz, nessa contextualização, a agroecologia e a transição. Como é que a gente vê isso? A agroecologia, então, eu tenho o problema, né, metodologias, conceitos e princípios, de um lado a agricultura convencional e do outro lado a agricultura sustentável. E a gente aqui no meio para fazer, né, essa junção, por isso que a gente disse que essa transição da convencional para a sustentado ecologicamente correto nesse sentido. E aí eu entro, né, nessa outro dilema aqui, que é o ponto 2, como agricultura familiar. Então, o que a gente entende? A gente já sabe que é um sistema de direção produtiva pela família. E as áreas dos estabelecimentos não ultrapassam os módulos fiscais que a gente fala isso, né? Então, a mão de obra é familiar, né? É superior à contratada e à propriedade dos meios de produção, no caso, é a família. Os beneficiários são agricultores, mas não só isso, os pescadores artesanais, agricultores, extrativistas, indígenas, membros de comunidades remanescentes, quilombolas, para isso. Lógico, e a agricultura familiar, você vê o exemplo do Gilmar, a gente tem todo um contexto com o Pronaf, que dá um suporte, um grande modelo nesse sentido, né? E essa transição agroecológica, que então a gente tem um processo, não é uma coisa pontual. Tem que ter a transformação das bases produtivas e não adianta, tem que ter social também. Vocês vejam a Profam, a Feira Agroecológica, que deveria estar ainda muito mais sendo valorizado ainda pela sociedade nesse sistema, né? Então, isso aí você tem, olha, as bases produtivas e sociais para recuperação e fertilidade, equilíbrio ecológico e ecossistema. Então, essa transição, eu recupero o solo, eu recupero a natureza com isso. Então, né, como é que eu posso não adquirir isso? Então, vai priorizar o desenvolvimento de sistemas agroalimentares locais e sustentáveis. Isso tem que levar em consideração todos os outros aspectos, né? E principalmente os políticos e econômicos, com relação a isso. Então, essa transição agroecológica, eu peguei esse modelo, o que ela tem como objetivo, né? Promover as boas práticas agroambientais e o uso sustentável dos recursos naturais, incrementar a produção e oferta e o consumo de alimentos saudáveis, agrobiodiversos, apoiar os agricultores e agricultoras, né, para uma mudança gradual da produção convencional, isso né, para um sistema produtivo. Então, tem várias práticas que devem ser adotadas. Conservação do solo e controle da erosão. Muitas vezes, os agricultores estão numa área que o solo é terrível. A gente já vê situações da agricultura familiar ou dessa transição também, como situações que a gente vive de insegurança, como aconteceu com o Gilmar, já aconteceu também com o Suan e outros, que é a questão de roubo. O aumento da agrobiodiversidade com isso, né? O manejo ecológico de doenças e pragas, não utilizar agroquímicos para isso. Adequação ambiental do imóvel que a gente tem para isso. O uso racional e reaproveitamento da água, o reuso de água, aproveitamento de águas cinzas também para isso. A gente mora no semiárido, então é importantíssimo isso. A utilização de adubos verdes e orgânicos,
a destinação correta dos resíduos e dejetos e o aumento de matéria orgânica no solo. Então, vocês vejam que são vários processos para isso. E aí eu entro, então, na criação de abelhas. O que tem a ver todo esse contexto? Eu nem coloquei só apicultura, eu dou o exemplo da criação de abelhas, como tem alguns meliponicultores aqui, que a criação de abelhas eu envolvo apicultura e meliponicultura, e agora também nós temos a criação de abelhas solitárias, né, que depois a gente conversa com ela. Então, a gente sabe que a criação de abelhas, a gente tem o tripé da sustentabilidade, que entra totalmente no que a gente está falando. O aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto ambiental. Como é isso, né? Aspecto social, criando oportunidade de ocupação de produtividade, né, de mão de obra no campo, como a agricultura familiar, principalmente. Econômico, gerando renda para os apicultores e gerando renda para a família, de um modo geral, não vou dizer nem só apicultor, mas vou dizer para a família. E o ambiental, porque é uma atividade 100% correta, pelo contrário, ela é uma atividade que ela preserva o meio ambiente, ela multiplica. As abelhas é considerada como sentinela do meio ambiente, inclusive, né, a gente vai ter aí o Dia Mundial da Abelha. Então, por quê? Porque através da polinização, ela vai realizar, né, o processo de fecundação das sementes e a percutação das espécies. Então, de todas as cadeias produtivas que completa, todos os elementos de sustentabilidade. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Mas, professora, a gente fala assim, né? Eu tenho uma pequena propriedade, pode gerar isso para depois, mas onde é que eu posso criar as abelhas, né? Abelhas sem ferrão, vou falar um pouquinho delas, pincelar. Você boa com ferrão, vocês podem criar no entorno de área de preservação permanente, as APPs. Isso é mais indicado para abelhas sem ferrão. Próximo a reservas legais, em conformidade com os sistemas agroflorestais, né? Sobretudo devido à função das abelhas como polinizadores, é fundamental. Próximo a hortas e cultivos de plantas medicinais, as abelhas sem ferrão você pode colocar direto nas hortas para isso, né? Ao redor dos cultivos conduzidos a partir de tecnologias alternativamente limpas, né? Obviamente sem o uso do agrotóxico e distante de culturas modificadas geneticamente, dos OGMs. E ainda com a abelha sem ferrão, você pode criar em jardim, você pode criar no quintal de casa, né? Não só para embelezar ou compor o paisagismo local, como hobby, como consumo, né? Como falou aí meu amigo, eu tenho abelha só para o meu consumo próprio. E você pode ter só para o seu consumo, mas você pode também vender e ter a rendabilidade para isso. Já criando as abelhas como hobby, você já está fazendo um grande favor ao meio ambiente. Então, ela é inserido no arranjo produtivo dos agroecossistemas 100%, né? Está ali. E como é que a gente pode atuar? Então, aí eu venho agora com um pouco de conceito, para a gente entender quem são essas abelhas, né? Então, na zoologia, a gente tem que são insetos, ou hexápodas, conhecido na ordem dos himenópteros. Himenópteros, você tem abelhas, vespas e formigas. E pasme, né? Elas estão no planeta há cerca de 125 milhões de anos. Só, professor Joaquim, hoje você não sabia que a gente tem em torno de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Espécies de abelha. A gente conhece aqui, a maioria do pessoal daqui do RN conhece quem? As jandaíras, né? E somente as abelhas europas. Não. Pelo menos dessas 20 mil, 3 mil ocorrem no Brasil. E ainda assim, 2.500 espécies já foram descritas, e a gente tem uma crise mundial aí de falta de profissionais para a identificação dessas abelhas. A melhor representatividade nas regiões tropicais e subtropicais, e elas estão aí desde o ambiente, ou desde a antiguidade, como símbolo de bem-estar e também de poder, e com isso nós temos os criadores de abelha, apicultura e meliponicultura. Apicultura, abelha com ferrão, e meliponicultura, abelha sem ferrão. E desse universo lindo que a gente tem, dessa biodiversidade fantástica no planeta, a gente mostra aqui uma série de abelhas, né, de várias, vocês veem, 20 mil espécies, eu trouxe algumas, a moça branca e várias outras espécies, a menina dos nossos olhos aqui é a jandaíra. E dentro desse universo que nós temos, né, as abelhas sem ferrão, olha que linda. Isso aqui é uma caixinha entomológica, essas abelhas verdinhas aqui, isso não são moscas varejeiras, isso são abelhas que são solitárias,
e que são responsáveis pelas orquídeas, tem uma relação linda com as orquídeas. Então, preste atenção, a gente tem abelhas solitárias, abelhas sociais e parassociais, abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão, né? Então, existe um universo gigante em torno disso, e com papéis fundamentais na natureza. Olha que coisa linda, né? Isso aqui é o universo que a gente tem abelha de tudo quanto era cor. Tem até abelha que é em homenagem ao Atlético Mineiro, porque ela é branca inteira, né? É branca e preta. Então, o pessoal do Grêmio está querendo montar aí, denominar o nome de uma abelha ali, porque ela é azul e preta. E aí, até então, eu não vi nenhuma, né, flamenguista, mas de repente acho que pode até ter, viu? Para homenagem aí a isso. E dessa diversidade que a gente tem, as nossas abelhas nativas, que também chamadas de abelhas indígenas, chamadas como abelhas sem ferrão, que são as nossas abelhas, ou seja, elas são daqui, do Brasil, da América do Sul, América Central. Então, são as abelhas sem ferrão. Mas nós temos hoje a abelha com ferrão, ou conhecida abelhas do gênero Apis, e conhecida no mundo da agricultura familiar como abelha Europa, que na realidade ela não é uma abelha europeia, vamos falar aqui para vocês. Essas abelhas do gênero Apis, ou as abelhas europeias, elas foram introduzidas no país, elas vieram aqui, as várias, né, europeias, várias subespécies, foram introduzidas lá em São Paulo, né, aqui em Camaquã, e dali, né, e outras no Rio Grande do Sul, por aí pelo Brasil, e então elas vieram com os jesuítas, ok? As abelhas europeias, então elas não são nativas. Alguns ecologistas chamam como exóticas, de uma maneira bem pejorativa, eu não gosto de chamar elas assim, né? Então tem várias coisas que são exóticas, nem por isso são ruins. Então as abelhas europeias, elas foram introduzidas no Brasil desde 1800 por aí. Vocês veem que está quase 200 anos por aqui, então não tem mais como tirar. Daí foram introduzidas as abelhas africanas, em 1957. Então, o que a gente tem hoje, né? Então, as abelhas africanas foram introduzidas ali, inicialmente em São Paulo. Hoje, eu não tenho mais uma abelha pura, 100% europeia. Eu tenho uma mistura de subespécies ou mistura de raças, que é um polihíbrido. Não é nem um híbrido. O que é um porquê? É um polihíbrido porque é a junção de várias abelhas com a africana. Várias abelhas europeias, né, que aqui estão, isso aconteceu em 56, eu vou mostrar quais são as subespécies, e esse processo que se deu da Europa, das abelhas europeias para as abelhas africanas, a gente chama de africanização. E foi um divisor de águas do Brasil e no mundo, porque essas abelhas africanas eram chamadas de abelhas assassinas, em inglês como killer bees. Por que isso aconteceu? Porque o pessoal não sabia lidar com elas, elas extremamente agressivas, elas chegaram aqui em São Paulo e foram para o mundo, né? Então, ela hoje está aqui, ó, no sul dos Estados Unidos, chegou na Califórnia, na América Central. O único lugar aqui da América do Sul que não existe abelha africanizada é no Chile, por conta das cordilheiras. E na Argentina, ela só tem aqui em cima, nesse paralelo 59. Então, o processo de africanização foi um divisor de águas na apicultura, o que era antes da africanização e depois da africanização. Por isso que eu coloquei Maomé aí dizendo, né, das duas situações. Bom, daí a gente tem isso. Quando a gente chega no interior, no interiorzão, brabão, assim, bem no finalzinho, eu tenho uma abelha Europa. Ou não é nem Europa, se chama Europa, não é isso? Então, a gente fala, a gente aceita, mas é errado, porque a gente não tem mais abelhas, existe abelhas europeias pura no Brasil hoje, 100% pura, na ilha de Fernando de Noronha, que foram introduzidas lá, e alguns outros apicultores que estão trabalhando com abelhas europeias, mas, de um modo geral, nós temos essas abelhas que a gente chama abelha africanizada. Então, o cruzamento da abelha Apis mellifera scutellata, que é africana, com as outras europeias, italiana, alemã, as austríacas, a russa que veio, e aí formou esse polihíbrido, que é a mistura de raças, né? Então, hoje a gente tem predominantemente elas. E aí, já começando com a quebra de paradigma, certo? A quebra de paradigma, número 1, é que as abelhas, não sei se vocês sabiam disso, as abelhas africanas, ou africanizadas,
conhecidas do mundo afora por killer bees, né? Se você digitar no Google a palavra killer bees, eu achei esse númerozinho aqui, em 61 segundos, de referência só sobre killer bees. Ou seja, né? Muita coisa sobre isso, e a gente vê uma mídia muito negativa, killer bees, que em alemão chama killer bienen, as abelhas assassinas, a invasão das abelhas. E por que isso? Porque tivemos muito casos de acidentes com abelhas. Por quê? Porque você trabalhava com uma abelha que era europeia, que era super dócil, que não precisava usar indumentária nenhuma, foi introduzida a abelha africana, totalmente diferente o comportamento, e aí, né, o pessoal da mídia aproveita para fazer essa bagaceira com isso. Quando eu fui para a Alemanha, eles diziam assim para mim, eu não quero abelha assassina aqui. Eu digo, olha, não é abelha assassina porque eu não estou morta, eu trabalho com abelha mais da metade da minha vida, então, portanto, não é assassina. Aí eles ficavam quietos, né? Então, a primeira coisa a falar assim, nesse contexto, a abelha africanizada quebrando paradigmas. Por que quebrando paradigmas? Né? Primeiro paradigma que tem isso, ela é uma espécie invasora responsável pela perda da biodiversidade. Bom, é um dos primeiros, vamos dizer, paradigmas sobre, segundo, né? Vou mostrar que ela não é abelha assassina, e segundo, que não há essa perda de biodiversidade, como as pessoas falam, né? É muito comum a gente ver isso aqui, né? A polinização, isso aqui na Califórnia, a polinização em grande escala com monoculturas, levando as abelhas para polinizar as amêndoas, né? E a gente vê o seu grande papel. Então, se dizia que as abelhas africanas, ou as abelhas do gênero Apis, por ser uma abelha generalista, ela vai quebrar a biodiversidade. É o primeiro paradigma que a gente quebra, que isso não é verdade, a gente prova com trabalho científico para isso. Então, outro paradigma que a gente diz que essa abelha, ela é polinizadora, na importância agrícola, o inseto polinizador mais utilizado no mundo, isso se deve à sua forma de comunicação, à sua forma o hábito dela em viver em colônias, a comunicação das abelhas extremamente eficiente, né? Então, hoje na agricultura se usa em grande escala a produção, veja só aí o exemplo do café. O café, ela não só aumenta a rentabilidade dos produtos, e pode chegar até 30%, como ela pode trazer outros benefícios, e um dos benefícios provocados por essas abelhas nas culturas é a uniformidade dos grãos, e os grãos são mais doces, e além disso, no caso do café, ainda tem uma quantidade maior de cafeína, que foi identificado com isso. E o mel, porque, por exemplo, a gente usa também as abelhas aqui para polinizar o melão, mas o melão, a gente não tem o mel do melão, tem plantas que não dão mel, mas a função dela é para polinizar, né? E o terceiro paradigma que a gente quebra é que a abelha africanizada é responsável pelo declínio das populações das abelhas nativas. E esse é um paradigma mesmo que a gente quebra, e eu posso afirmar para vocês que isso não é verdade. Ou seja, o que eu quero dizer para os senhores é que a gente pode trabalhar, sim, com as duas abelhas, e que o declínio da polinização das abelhas nativas não é feito pelas abelhas do gênero Apis, ou as abelhas europeias. Esse autor, o David Rubik, é um dos mais famosos cientistas mundiais, com publicações, várias publicações científicas, e isso foi um grande problema com a introdução dessas abelhas. E ele disse que a abundância das abelhas nativas não diminuiu ao longo dos anos com a introdução das abelhas africanizadas. E isso no trabalho aqui, olha bem aqui que vocês podem observar, ó, deixa eu até botar aqui o meu, o ponteiro, a caneta, e veja aqui, ó, foi publicado agora em setembro de 2021, está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Os impactos negativos de dominância de abelhas nas comunidades. As abelhas melíferas, elas influenciam, né, na diferença das abelhas nativas. Isso foi feito por vários pesquisadores, bem importantes nisso. E o grande choque deles foi que, ao contrário do que eles esperavam, as abelhas melíferas não tiveram impactos negativos sobre as abelhas nativas, alcançando níveis semelhantes de dominância. Então, isso para mim, eu fiquei muito feliz quando eles publicaram esse trabalho, porque chega, não precisa mais ficar dizendo isso. O que ocorre é outro problema. A abelha concorre com as abelhas europeias por conta disso aqui, ó, degradação ambiental.
Primeira bagaceira é isso aqui, ó. Desmatamento, né, para carvão. Pessoal, para carvão e desmatamento para monocultura. Então, a gente sabe que os ninhos de abelhas, eles vivem em ocos. Olha esse aqui, ó. Tá vendo? Eles vivem em tronco. Então, ontem foi o dia da árvore. Mais importante que isso. Outra questão séria, o próprio Suan viveu isso, né? O fogo. A gente está vivendo isso em várias regiões. Então, isso significa o quê? Ação antrópica. Um grande inimigo nosso. A gente não deveria comer pizza nunca de pizzarias onde tem forneria a lenha. Ou seja, tem que ser lenha ecológica. Que um dos grandes problemas da Caatinga e um dos grandes problemas do Cerrado é a destruição dos biomas para fazer carvão. E eles pegam, olha, verdadeiras, cortam todas as árvores que estão aqui, que eram ninhos de abelha. Então, as abelhas europeias, elas concorrem por lugar de nidificação, que é a ação do homem, não pela ação da abelha. Tá? Então, a gente tem que se unir de todo mundo, a gente fala assim, abelhas de todo mundo, univos, porque isso aí é outra ameaça, né? Com o declínio da biodiversidade, né? A avioneta, os agrotóxicos, não é ruim para todo mundo, para a agricultura familiar, vou dizer assim um palavrão, que eu não gosto dessa palavra, mas é uma desgraça na nossa vida, essa avioneta. Às vezes dá vontade de ter aqueles badog bem assim, para jogar com a bomba neles quando passa, né? Então, isso é um problema muito sério hoje para a gente, né? Olha aqui, olha, redução de espécies de abelha preocupa produtor de mel no oeste do Pará. Por que isso? Por conta, quais são os problemas, né? Com a chegada da plantação de soja, a monocultura, e aí a quantidade de comércio começou a diminuir, né? Redução de espécies preocupa a produtora de mel. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Qual é a consequência de diminuir isso com as monoculturas? Veja a importância da agricultura familiar. A diminuição da biodiversidade leva à extinção de várias espécies de plantas para isso, porque as plantas dependem das abelhas. Então, na apicultura, a gente tem a manutenção da biodiversidade, das florestas e agroecossistema. No aspecto econômico, a gente tem a renda de famílias campesinas. O Brasil está em nono produtor mundial de mel. Agora, ele até aumentou, com essa pandemia, ele teve um aumento de 53% de exportação de mel. É a terceira atividade econômica aqui do estado do Piauí, no caso, fazendo parte do PIB. No social, diversificação das atividades rurais, com a agricultura do cunho familiar, extremamente importante. E a gente vê essa situação aqui. O sonho nosso nordestino são jovens apicultores, todos eles compraram, agricultores familiares, compraram suas motos com a apicultura. Aqui é a Associação de Mulheres Apicultoras de Apodi. O que elas fizeram para poder superar na entre-safra a diversificação de produtos? Tem aí o pessoal, a família de Giomar também, que eu dou o exemplo disso, com a diversificação de produtos apícolas, cosméticos apícolas, um orgulho para isso, né? Sabão, hidratante, shampoo, um monte de produtos interessantes que podem ver. A força da mulher na agricultura familiar e na atividade apícola, né? Temos várias. Aí, Tuane, que pode falar um pouquinho sobre isso, né? Não sei se Luana também é apicultora, também isso, temos vários outros exemplos, né? Tem Ione, que trabalha aqui com a gente, mas a mulher está aí conquistando o mundo também da apicultura e da meliponicultura, né? A força da família, como exemplo, né? A família de apicultores baixou o preço do produto e ajudou o próximo e ainda consegue obter rendas com o lucro do mel. Está aí um exemplo de uma família capixaba que trabalha com a agricultura familiar e incentivar os pequenos para isso, mostrar a importância, não ter medo, né? A força da família na questão da apicultura. Com o aspecto econômico, a gente supera todas as ordens de inseto de importância para o homem, isso com a polinização e com os produtos, que a gente não tem noção de quais são os produtos. E como é que está hoje nossa situação no mundo, né? A Confederação Brasileira de Apicultura, que é o cargo máximo, está aí capengando um pouquinho, tem que melhorar algumas coisas, mas ainda está ativa. E uma das lutas da apicultura, da CBA é transformar a apicultura em profissão, para que o pessoal tenha o quê? Que eles tenham a carteira apícola e que eles venham ter o quê? Que se ela vira profissão, a gente pode lutar por seguro, né? Por aposentadoria. Essa é a luta da CBA hoje. Como eu digo, né? Vamos ver isso. Hoje a gente tem 27 federações que são estaduais, 4.000 associações regionais,
350 mil apicultores, acredita-se, em torno de 1 milhão de pessoas envolvidas na atividade. É muito importante para o agricultor familiar ele ter associação, olha o exemplo aí de Gilmar, né? Que a gente tem isso como modelo. E a gente fala assim, abelhas, então, para quê, né? Bom, primeiro, mostrar para vocês que a primeira pergunta que a gente lembra logo que o primeiro produto é o quê? O mel, né? Um conceito, né, muito lindo, muito bacana, a diversidade de mel, mas é um conceito totalmente errado, né? O grande produto das abelhas, e na realidade a gente não tem só o mel, a gente tem em torno de mais de 8 produtos, professor Joaquim. Nós temos a apitoxina, que é o veneno de abelha, que é utilizado aí para cosméticos e para doenças de reumatismo, né, e artrite. Nós temos a cera, que é utilizada não só para a própria apicultura e meliponicultura, mas para a utilização de indústrias. A cera de abelha e o própolis é muito utilizado para impermeabilizar instrumentos musicais, além de ser também na cosmética e na medicina. Nós temos um nicho de mercado com equipamentos, indumentárias e EPIs apícolas, e os produtos, né? O pólen, geleia real, cerveja, que não tomou essa Colorado, tome, né? Nós temos agora uma cerveja de abelha sem ferrão da Colorado, e uma cerveja, a Ápia, que é feita com mel, e vários produtos, tem o hidromel para isso, própolis, né? Para a gente ter aqui. Então, vejam, né? Nós temos uma infinidade de produtos que advêm da cadeia produtiva, além da produção de abelhas rainhas que podem ser comercializadas, né? Que é a base para a nova colmeia. Hoje, o própolis, eu digo para vocês, o própolis hoje, né? Sem fazer propaganda das empresas, mas é porque eles me ofertaram. O própolis hoje, ele é um presente que a natureza nos deu. Um presente excepcional, ele é bom para tudo, né? Para tudo. Inclusive, quanto ao Covid, né? Trabalhos agora recentes, professor, eles mostraram que a própolis é um coadjuvante contra o Covid, mostrando que ela diminui o tempo de internação das pessoas com sintomas ou que estão com problemas, né? E a diversificação dos produtos e a tecnologia, casas de mel, equipamentos, indumentárias, empresas para isso, né? A produção de pólen é outro nicho de mercado excepcional que a gente tem que ver se aqui no RN também ela é viável em algumas regiões. O pólen está com valor muito bom. Aqui é o exemplo da Bahia, a primeira casa de mel cifada, com isso começou com agricultores familiares, né? E muito interessante. O própolis, né? O própolis está começando a pintar também aqui na nossa região, no nosso estado, com uma própolis verde de Jurema. Tuane está aí trabalhando com isso, vamos ver, né? Nós temos uma variedade de própolis muito grande. E o que mais, né? Olha aí a Risoflora, que é a empresa da Tuane, e a gente tem vários outros produtos bacanas, né? O paninho de mel, que a gente pode trabalhar na agricultura familiar, velas, né? E uma série de produtos que a própria família pode vir fazer, né? Como aí os cosméticos, eu estava dando um exemplo para isso, que a família é envolvida, toda a família nisso, né? Isso, a Lê Lobato é um exemplo de força feminina, hoje eu vou puxar o saco aí da mulherada, ela dá cursos pelo esse Brasil fora aí de todos os produtos das abelhas, né? Que é do meu sonho é trazer ela para fazer um curso aqui com a gente, ela disse que vem, né? E a importância social, oportunidade de trabalho e renda, já tem mais de 450 mil ocupações, a indústria 9 mil processamentos, 7 mil materiais e equipamento, isso a fonte já aumentou isso aqui. E o exemplo aqui da agricultura familiar, esses são exemplos de pessoas que não têm sua própria área, começaram pequenos também, Gilmar, e foram aumentando, né, para isso. Um exemplo disso do Brasil é a Casa Apis, como que eles começaram a pegar os agricultores familiares e transformá-los hoje em grandes empresários. A Casa Apis, ele tem, isso é no Piauí, ele tem a central e tem várias cooperativas, né? Dessas cooperativas, eles têm a Casa de Mel, capacitação, pesquisa, treinamento, comercialização, certificação, e as associações que estão aqui, todas com os apicultores ligados. Associações, então, você tem o pequeno, né? Apicultores ligados às associações. É importantíssima essa organização deles, né? E o que ganha um associado? O que ganha um associado que é o pequeno? A organização social, quando a base é produtiva,
o aumento de produção com o aumento de colmeias, o aumento da produtividade advinda de capacitação, de assistência técnica, a diversificação de produtos com os avanços tecnológicos, a agregação de valor e aumento de renda com certificação, que aí o Gilmar está aí lutando para a certificação dele, com certeza ele vai agregar muito, a apropriação do seu negócio e a melhoria das condições de vida, inclusive da família, né? Eu não podia deixar de falar da importância ecológica, as vantagens para isso. São polinizadores eficientes, né? E são eficiência das nativas também, né? Você tem uma planta, você tem um polinizador, e com isso, a gente não pode retirar alguns alimentos do cardápio. E observem aqui, olha, amêndoas dependem 100% de abelhas, as maçãs dependem 95% das abelhas, pêssego, laranja, o algodão, a roupa que a gente veste, 16% depende de abelha. A soja, de certa forma, depende de abelhas. Vários outros alimentos dependem exclusivamente das abelhas, né? Além disso, um fator importante não só da apicultura, mas das abelhas sem ferrão, por exemplo, né, nós temos algumas plantas que as abelhas precisam vibrar para fazer a polinização e o pólen sair. A maioria delas são as solanáceas, a berinjela, o tomate. E quem faz esse sistema que chama bzz, 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 realmente, são as abelhas sem ferrão. Então, eles têm que vibrar para a flor abrir e o pólen cair. E aí, ele realiza a polinização. Qual é a consequência da polinização? Formação do fruto. E com isso, com as abelhas fazem esse serviço, que é um serviço ecossistêmico, ela trabalha para a natureza e para o homem. Então, nós temos os frutos de maior tamanho, maior peso, maior reserva nutricional para as sementes, o amadurecimento dos frutos é uniforme, os frutos uniformes sem deformação, porque elas fazem a polinização total, o aumento quantitativo de frutos e sementes, o aumento do teor de óleo de semente, o caso do girassol, quando as abelhas são polinizadas pelo girassol, você não só aumenta a quantidade, como a quantidade de óleos da semente. O aumento do poder germinativo das plantas e a uniformidade. Vamos dar um exemplo aqui, uma frutinha nossa, que está se destacando por aqui no RN, o morango. Essa foto aqui é bem didática. O morango, cada pontinho desse aqui, ele é um fruto, então ele chama uma infrutescência. Cada pontinho desse é uma sementinha que vai dar origem a vários frutinhos pequenininhos, mas a gente já pensa que é o fruto inteiro. Então, a abelha ela vai polinizando a flor todinha. Então, quando ele não poliniza todo, a gente chama déficit de polinização, e ele nasce assim, deformado. Ele não depende 100% de abelha, mas quando ele é polinizado pelas abelhas, eles nascem totalmente bonitos, lindos, perfeitos, vamos dizer assim, e com muito mais doces. Quem faz isso é eficiente, muito eficiente, essa menina linda que chama abelha jataí, a Tetragonis angústia, mas ela é que melhor faz, mas as abelhas europeias também fazem isso muito bem. O morango está se destacando aqui no Rio Grande do Norte, viu? Como uma cultura muito boa. Bom, as primeiras abelhas, elas apareceram mais de 130 milhões atrás, quando apareceram as primeiras flores, né, na evolução, e hoje cerca de 87,5% das plantas com flores são polinizadas por essas abelhas. Imagine, 87,5%. Então, por que a gente cria a abelha colabora para o enfrentamento também das pandemias, que eu queria fazer isso, né? Primeiro, com relação a esses vírus, né, que são zoonóticos, a relação de animais e humanos, olha, febre amarela, dengue, o SARS, o COVID, ebola, tudo isso causado pela degradação ambiental, onde eles saem de lá para vir para as nossas áreas, nesse sentido, né, veja o desequilíbrio nesse sentido. Então, consequência do desmatamento, da ocupação humana e principalmente da perda de biodiversidade, fazendo com que, né, nós temos os vírus e os vetores, grandes vetores como animais de grande porte, os vetores como, por exemplo, o morcego, cachorro, macaco, os vetores como o mosquito da dengue, por exemplo, que sai do seu ambiente natural e vem para os humanos com isso, e essa consequência, vamos dar exemplo do Covid de um modo global, um transbordamento disso aí, é muito sério. Então, veja a importância, o que as abelhas podem fazer? Polinizamos, logo mantemos a biodiversidade. Polinizamos, logo contribuímos para o reflorestamento. Então, as abelhas na agricultura familiar é uma excelente parceria.
desde que as unidades familiares, esse agora é muito sério, de produção, ela tem apoio técnico regular, né? Porque vocês têm carência de tecnificação, vocês têm carência de informações, ainda tem o isolamento geográfico. A internet hoje é fundamental para isso, porque se a gente não pode ir, a universidade não pode, a internet... Olha aí o exemplo que a gente está vivendo aqui hoje. Uma aula online, onde vocês estão em casa, pelo celular, vendo um conhecimento dele, que antes isso foi uma coisa fantástica que a pandemia fez. Olha aí uma coisa boa da pandemia, chegar o conhecimento até vocês. Aonde que a gente tinha isso, né? E as capacitações dos familiares, desde o pequenininho até o avô, todos eles, né? Com o uso de internet como ferramenta para a produção. Isso, para mim, hoje é a base de tudo. O exemplo, eu estou aqui hoje, né? Então, minha gente, eu faço uma perguntinha, né? Esse é do filme B-Movie. A importância das abelhas para o ecossistema. O ecossistema é simples assim, ele deixa de existir. E qual a importância das abelhas para a agricultura familiar? Uma resposta muito simples: sem abelha, sem alimento. Sem abelha, simplesmente sem alimento. Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês, e dizer para vocês que é extremamente possível, é possível sim, vocês terem abelha com ferrão e abelha com ferrão nas suas propriedades, né? E a gente agradeço muito, né, pelo convite, pela organização, e estou aqui para vocês perguntarem aí e a gente discutir um pouquinho, tá? Espero não ter passado do tempo. Não, tranquilo, foi muito bom, professora. Muito bom mesmo. Bem, como nós combinamos, após as exposições, né, assim, as falas do pessoal da Profan e da professora Kátia, a gente iria abrir, né, tanto pelo oralmente, como também alguém pode fazer as perguntas pelo chat, né? E, enfim, inclusive pessoas que, eu acho que estou vendo aqui, tem 44 pessoas agora na sala, né? Quem quiser se pronunciar, quem quiser falar um pouco da sua experiência, da sua dúvida, enfim, um pouco, fique à vontade. O momento é esse, tá certo? Pode ser pelo chat também. Elogiando a Ana Vitória. Pois bem, a gente pode perguntar, pode falar. Então, quando vocês não perguntam, eu vou falar aqui uma coisinha para vocês aqui. Como eu disse para vocês, eu tive que estudar. Graças a Deus. E para mim, a maior revelação, viu, Lili e Suan, e o pessoal que é da Abelha Sem Ferrão, que eu comecei a ler, e eu digo, peraí, esse trabalho para mim que saiu agora, que o pessoal dizia que não era possível fazer abelha com ferrão, com abelha sem ferrão, ou seja, né? Dá sim, dá para fazer as duas sim. E quem quiser vir trabalhar comigo, fazer um TCC, um mestrado nessa área, é o meu sonho para a gente provar aqui, que eu vou dizer para vocês que dá para fazer as duas. O pessoal não perguntou, mas eu também posso falar. Professora Kátia, eu posso criar abelhas no fundo de casa, abelhas europeias, vamos dizer, né, que são as abelhas africanizadas? Pode sim. O que eu recomendo é que seja 500 metros da casa, porque elas vão para a luz à noite, né? E de estrada também de animal preso, mas se tiver área, dá para vocês fazerem sim. Outra coisa que eu acho importante, né? Eu vou me permitindo o Giomar, pois é, Anderson, né? Tem 2 caixas em casa, só de hobby, consumo com ferrão. Vamos botar uma caixa também de abelha com ferrão para a gente começar. Eu vou dar o exemplo, não de Giomar, eu vou dar o exemplo ele não está aqui, mas é um gaúcho, e eu adoro dar esse exemplo que se chama Aldo Machado. Hoje o Aldo está rico, mas você sabe que professor não enriquece, né, professor Joaquim? A gente está ali cada vez pior. Mas ele está rico e ele aprendeu comigo, eu sou eu admiro muito, porque o Aldo, eu vou contar a história dele que ele conta. Ele era balconista, e ele no Rio Grande do Sul, ele resolveu criar abelhas, porque o filho dele era asmático e tinha muitos problemas de bronquite, e disseram ali que o mel era muito bom, e ele não tinha dinheiro para comprar o mel. Nossa. Aí ele foi lá no mato, que a gente chama o meleiro, né? Quem é o meleiro? É aquele cara que extrai o mel e destrói a árvore, botou num caixote de madeira e começou a criar as abelhas. Ele gostou, aí dividiu, pegou uns caixotes lá e resolveu... Caixote, viu, Suan?
né? Resolveu martelar e fazer umas caixas aí. Aí ele recebeu o 13º dele e ele tinha prometido para a esposa, isso é caso verídico, hein? Caso de sucesso, que ele ia dar um sofá para ela. Aí eu não vou dar o sofá, não, eu vou investir em abelha, né? Tá igual a Gilmar também. E aí ele comprou as caixas de abelha. Pois bem, aí eu te digo hoje o Aldo está com quase 3.200 caixas, carro do ano, super bem. Aí ele fica brincando. Durante um bom tempo, professora, eu dava um sofá para minha mulher, até que ela se irritou. Não precisa mais comprar sofá, né? Então, eu acho muito bacana, é um cara que veio do nada, e eu gosto de ver essas histórias de casos de sucesso, porque é possível a gente chegar. E qual é o segredo? É vocês se organizarem, né? Ir atrás, provocar a gente, buscar. O professor Joaquim está aí, ei, professor, bora fazer um curso disso, bora fazer isso. Olha aí, o Suan daqui a pouco vai estar com a empresa dele de marcenaria, Deus quiser. E correr atrás mesmo. E a gente está aqui para tentar ajudar, né? Nesse ponto e aprender com vocês. Lilio, está com a palavra, fale. Eu acho que você está levantando a mão. Pode... Só dizer que não foi bom, não. Foi ótimo, professor, o seu Que palestra. bom. Não, professor, é só assim, só para assim, dizer que a gente está muito feliz e o que você falou aí, a gente dá a testa embaixo, como se diz. A gente vive isso na prática, né? Hoje é a minha principal fonte de renda, hoje é a colheita do mel. Olha aí. E, assim, para a gente ir para a área de assentamento, comunidade rural, não tem outra atividade que dê assim, que deixe para o agricultor, para o apicultor, como a atividade apícola. Porque nas outras atividades você gasta muito, né? Tem muitas despesas e você não consegue tirar muito lucro. E essa atividade não é tão, como o Gilmar falou no começo, não é tão desgastante, né? Não é mais na época da colheita mesmo. E ela deixa uma rentabilidade muito boa para a família. Mas assim, eu gostaria só que você desse uma focada no ponto das adversidades que a gente está passando, né? A gente sabe que todo ano a gente tem a questão do clima seco, a pouca chuva. Esse ano foi péssimo. Você já até falou algumas alternativas aí para a gente. A alternativa é a gente plantar mais, não desmatar, né? Mas assim, no seu conceito, de acordo com a nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte, você já conhece um pouco aqui no Mossoró. A questão por exemplo, a gente hoje só bota um pouco de água para as abelhas, oferta um mínimo de sombra. O que deveria ser mais feito, assim, em trabalho, que a gente não pode nem irrigar, por exemplo, para dar mais uma alimentação para a abelha. O que você acha que a gente poderia fazer mais para melhorar essa questão? Pronto. Você vê, este ano, para a região, para o estado, acho que foi só o Oeste que produziu alguma coisa. O clima esse ano, para a gente, foi catastrófico, né? A fazenda experimental da UFES, onde a gente tem os nossos experimentos, a gente não tem a visão de produção, mas eu avalio sempre a produção, porque a gente faz o melhoramento genético e a gente vê outras situações. Esse ano, em 5 anos, para mim, foi o pior ano que eu tive aqui. As floradas não explodiram. E aí, isso é o resultado do aquecimento realmente, que está havendo um aquecimento global. A gente não entende, algumas pessoas ainda não estão caindo na ficha do quanto isso é importante. 2 graus a mais para a fisiologia da planta. O que a gente observou esse ano, Gil? Floresce uma jurema aqui, outra ali, mas não explodiram as florações, então não teve flor. Como é que eu posso fazer isso em casa? Todos, aumentar a nosso pasto apícola, plantar mais plantas que são nativas e outras que são resistentes, mas alguma. O juazeiro é uma planta que melhora, porque quanto mais planta a gente tiver, mais a gente vai produzir, né, O2 para a atmosfera, vai melhorar nessa situação. E uma das coisas que a gente recomenda, por exemplo, assim, o reuso de água, o reuso você não deve utilizar na horta, mas a gente pode utilizar para aguar essas plantas nessa época. Você vê mesmo, a própria jurema, se a gente der um estresse hídrico nela, ela floresce, mas é muita água que precisa. Então, quais são as plantas? O mutre e a alta planta, quais são as plantas que a gente pode melhorar para poder dar esse suporte?
e ao redor a gente tem que realmente incentivar essa situação e alarmar, como diz o povo, fazer barulho. Fazer barulho em que sentido? Por exemplo, as grandes empresas aqui de melão, né? Ah, professora, mas se não tiver o melão, tem sim, mas o melão, as empresas, elas têm que deixar a porcentagem da mata nativa. Tem que ter a porcentagem da mata nativa, não pode tirar tudo. Se tirar, então, essas práticas, elas devem ser incentivadas para isso. Então, o incentivo as cidades, por exemplo, eu sou terminantemente contra colocar NIM em tudo quanto é cidade. Eu odeio, né? E por quê? Porque tem restrições, você tem tantas plantas que poderiam... O próprio coqueiro, eu já vi gente fazer, sabe o quê? Plantar coqueiro ou palmáceas e, na época da floração, tirar a floração. Meu jardineiro um dia fez isso na minha... Como ele está jogando o cacho de flores fora? É porque isso atrai morcego. Eu digo, deixe, pelo amor de Deus. Vai sujar a sua casa, a sua varanda, deixe. Ah, foi um pau danado lá em casa por causa disso, porque eu tenho 2 palmeirinhas em casa, e isso veja que nível, né? Então, meu filho, isso aqui são frutos, eles têm que ter para isso. Então, essa questão agroecológica com relação ao reflorestamento, isso é geral. Se a gente começa todo mundo a melhorar um pouquinho desse pasto-a-pico, dessa flora meliponícola, isso já melhora muito. E realmente a situação nossa não é uma situação global com relação ao clima, né? Então, o grande lance é o seguinte: você, como agricultora familiar, você não, esse ano não deu mel, mas você não perde, né? Esse ano deu pouquinho, você não perde. Você tem ali as abelhas para polinizar outra coisa, é diversificar a atividade. E na época da entre-safra, uma alternativa que eu recomendo é ver produtos apícolas, produtos como em casa, cosméticos, né? Porque ainda não dá para fazer a migração, ver cosmético e ver alguma outra alternativa para isso. Será que dá para produzir própolis nessa época do ano? Isso é uma coisa que eu estou tentando estudar, viabilizar a produção de própolis agora na entre-safra e ver alternativas para isso, né? Porque a situação é muito séria a nível global com relação ao clima mesmo. Oi. Com relação a essa alternativa, o professor Dejaí desenvolveu um trabalho aqui no assentamento, sabe? Na verdade, aqui são 10 apicultores, aqui no assentamento onde eu moro, Jurema. Aí ele fez um trabalho justamente com a jurema, que é a planta predominante aqui do assentamento, por isso que leva esse nome. E ele levou até algumas análises para São Paulo. Deu muito bom para a produção de própolis. Aí por enquanto só tem uma pessoa que está iniciando agora com os alunos dele a coletar o própolis da jurema. Então, como você falou, pode ser uma alternativa também, né? Pode ser, sim, pode ser. Tem essa mocinha aí, que é a Tuane, ela vai estar avaliando o trabalho dela, justamente a viabilidade econômica disso na região, né? Porque a própria de Jurema, eu vejo que é muito pouca ainda. Mas, vocês terem ideia, o quilo está sendo vendido a R$700, um quilo de próprio de Jurema. Imagine, né? Se você tem 10 colmeias e produz com isso aí, o que você precisa ver para isso? Primeiro, que a gente fala assim, né? As práticas no semiárido. E colocar as colmeias em sombra ou em sombreamento, ou latadas, ou cobrir, não ficar exposta demais, porque elas vão embora. Fonte de água perto é importantíssimo para as abelhas. A abelha precisa de água. A abelha bebe água, viu? E precisa de água para levar para dentro da colmeia. A alimentação na entre-safra é importantíssimo, porque senão também ela vai embora, né? E o manejo a cada 15 dias. Mas, na entre-safra, sabe o que a gente faz, Lili? Aqui na fazenda, a gente trabalha à noite. A gente não abre mais caixa de setembro até chegar a chuva, a gente só trabalha de noite. E eu não ganho para isso não, viu, professor? Eu não ganho trabalho noturno, não. Os meninos estão aí que não me deixam mentir. Então, a gente agora não abre mais caixa durante o dia, nessa época do ano, por conta do calor e por conta do saque. É uma prática que dá... E outra coisa, você pode ir com a lanterna. O meu desespero é só um. Chama-se cobra, porque a gente não enxerga direito. Então, tem que ter mais cuidado com elas, por conta... É sério, eu estou falando sério com isso aí. Mas o manejo noturno é uma adaptação nossa ao semiárido. Vai lá, e alimentação na entre-safra, né? A alimentação, essa época do ano tem jeito, tem que alimentar. Xaropezinho, guardar na época, né? Tá aí. Gilmar.
Seu microfone está desligado, Joaquim. Desculpa, pessoal. Bem, na sequência, o Giomar fala e depois o José Vinícius. Gilmar. Ô, professor. Assim, só agradecer e assim, falar uma coisa que eu esqueci. Que a gente tem um projeto em parceria com o Sebrae de turismo rural. E assim, a gente já recebe muitas escolas aqui, é mais turismo pedagógico. A gente trabalha com caravanas, né? As escolas particulares de Natal já vieram visitar aqui, todas elas. A gente recebeu o grupo até da Bélgica, de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Belém do Pará. A gente mostra desde a cera bruta até o invase final do mundo. Certo? Aí, assim, suspendeu agora devido à pandemia, né? Mas antes da pandemia, era o que sustentava a gente na entre-safra, eram essas visitas que a gente recebia, né? A gente recebe um valor por pessoa e tem a parceria com as agências de viagem. Elas é quem faz o pacote, só entra em contato com a gente, dizendo o dia e a quantidade de pessoas que vêm. Tá certo? Aí, assim, é uma renda a mais através da apicultura, né? Ótimo. José Vinícius, depois a professora Kátia pode... Oi, desculpa. José Vinícius. Eu achei que fosse falar. Pode. Primeiramente, parabéns, professora Kátia. Antes da pandemia, eu estava lá começando a pagar a disciplina lá de apicultura, aí veio a pandemia, a gente teve que parar na segunda semana. Aí acabei trancando, mas quando eu voltar para a UFESA, com certeza quero pegar a parte no campo mesmo, né? Não sei nem se está tendo online a disciplina. Tá online, mas venho o ano que vem, início do ano que vem, porque eu estou dando... Eu não parei de ofertar, porque tem muito aluno que se forma, né? Ela é obrigatória na zootecnia. Mas quem quer pegar pesado mesmo é no primeiro semestre, que aí eu boto todo mundo no campo. Pronto, em janeiro, se tudo funcionar dentro do previsto, a gente talvez esteja aí para fazer as atividades. Mas, enfim, voltando aqui para um tema que eu gostaria de saber, em relação a quem deseja iniciar na atividade de criação de abelhas, tanto apis como as meliponas, o que você julga como um fator assim, determinante para que tenha assim, um sucesso na produção, principalmente voltado para as famílias que têm baixa renda, né, que o custo de investimento inicial ele é um pouco limitado, então tem alguns anseios aí que poderiam ajudar a alavancar inicialmente. O que é que você julga como primordial para que isso funcione? Uma coisa muito simples que eu adoto hoje, professor, na minha disciplina. Não é nem a aquisição de material, é uma coisa muito simples, chama assunto da disciplina do professor aí, administração rural. Um plano de negócio. O que é um plano de negócio, Benício? Você tem que saber o quanto, por exemplo, hoje, a gente já sabe que você tem como conseguir recurso. Você tem recurso do Banco do Nordeste, você tem recursos por aí, você tem Pronaf, mas o plano de negócio você vai organizar. O que significa isso? Você tem que saber quanto que você vai colocar de dinheiro no primeiro ano, no segundo e no terceiro, quanto que você vai ter lucro. Então, normalmente, a pessoa começa assim, vou começar com 5 caixas para ver se dá certo. Aí você esquece que você tem que colher o mel, você esquece que você precisa de cera, você não sabe onde você vai colher o mel, né? Então, outra coisa que eu acho importantíssima, fundamental, as associações, porque as associações você não precisa... Então, veja só, eu quero começar uma atividade. Qual é seu foco? Eu quero começar pequeno, com 10, 15 comércios, eu vou começar com 20. Então, se você faz um plano de negócios, ou seja, um planejamento, eu sei que no primeiro ano eu vou gastar tanto e vou obter tanto. No segundo ano vai entrar e contar com as intempéries. Por exemplo, que até falei isso na agricultura familiar, a gente vai fazendo. Eu acho que o planejamento hoje é fundamental e a administração é fundamental para que você possa dizer assim, velho, eu planejei que eu ia produzir
Vou chutar qualquer número, tá? Vou produzir 100 quilos, mas eu tenho uma margem ali de perda de 40. Então, se você produziu 60, você ainda está na margem que você coloca ali, mas você tem que prever, ou seja, o que eu vou gastar no primeiro ano? Quais são os materiais necessários? Quando eu for colher o mel, eu vou colher onde? Vamos parar com isso, não dá mais para viver de mel espremido. A melhor coisa que tem é você ir para uma associação, a associação deve ter a casa de mel dele. Não precisa eu fazer uma casa de mel, eu sendo um agricultor familiar, mas a comunidade pode ter uma casa de mel, né? A associação tem a casa, então você leva para lá. Então, essas informações, obviamente, correr atrás do conhecimento é fundamental, mas vou dar um exemplo para vocês, olha. A falta de planejamento leva a um grande fracasso, porque você vai ter o mel e não tem um CIF, não tem um CI, não tem um... E vai vender onde? Vou para a feira, mas a feira ecológica, tudo bem. Então, eu acho que é isso. Para iniciar, eu acho que uma boa consulta no Sebrae, o Sebrae ajuda muito nisso, fazer um planejamento mesmo. Eu sempre pergunto aos meus alunos, qual é seu sonho? Qual é sua meta? E eu fico pasma, como hoje eu vejo até para os jovens, olha, seja lá Lili, seja lá até o professor Joaquim, que está aqui, é uma menina bem nova, tá Jefferson está ali também, que é novinho, vocês têm que ter sonhos e metas. Metas. Então, por quê? Porque se você não tem sonho, você aceita qualquer coisa, é fracasso. Se a gente não tem metas, é fracasso certo. O que eu vou ter meta? Professor, eu quero produzir aqui, olha, eu quero ter uma produção de mel e objetivo. Você quer o quê? Ser um apicultor só para a família ou eu quero realmente investir na atividade e ter dinheiro? Né? Não, eu quero realmente ter lucro. Então, se você quer ter lucro, eu vou dizer para você logo aqui de cara, 30 colmeias. Menos do que isso, o Lelio sabe disso, você não tem perda, mas você troca. Qual é o número de comércio que eu vou ter lucro? Lucro é que você paga as suas contas. A apicultura, com 3 anos, você paga as suas contas. Sem contar com queimada, sem contar com catástrofes, com isso. Então, eu considero, Benício, que chama-se organização mesmo do setor. Organização, até vou pedir um empréstimo. Qual é a margem? Quando é que eu vou pagar? Quanto é que eu vou ter isso? Então, você prevendo, você tendo uma organização, eu sei quanto que eu vou investir na minha atividade. Isso para qualquer coisa, não é só para apicultura, não. Para qualquer... Eu quero fazer piscicultura, faz um planozinho de negócio simples. Administração disso. Professor, estou errada? Não, cara. Tá bem. Liliu se inscreveu. E eu não sei se, lógico, sem forçar a barra, mas se Tuane pudesse falar um pouco da experiência dela também, assim, com a apicultura, com essa área também, né? Acho que acrescentaria bastante também. Liliu? Não, Sara, só mais uma dica, além de todas essas que a professora deu para quem quer iniciar. A questão fundamental, até a professora falou, é a questão da parceria. Por exemplo, tudo isso precisa que a professora falou, os materiais, a casa de mel, mas se, por exemplo, você não tem uma casa de mel, especificamente para o rapaz que está falando em iniciar, você poderá fazer uma parceria com alguma associação que já tem, com algum apicultor, e trabalhar em parceria enquanto consegue. Foi assim que eu comecei aqui. Quando eu comecei, já tinha alguns apicultores, e aí eu fui caminhando, fazendo parceria até hoje. Ótimo. Bem, enquanto ninguém... Eu queria falar alguma coisa também, eu não sou muito da área, mas assim, mais na parte de curiosidade. Eu acho que talvez seria uma outra questão também muito importante, que é, vamos dizer assim, a sensibilização. Né? Porque, assim, parece que existe um certo preconceito com relação à apicultura, né? Na maioria dos agricultores que acha que é perigoso, que não dá certo, né? Então, e o preconceito, ele é complicado porque ele é tipo um obstáculo. Então, se você não supera o preconceito, você não inicia o processo, né? Então, eu tenho para mim, assim, que eu estou vendo um aspecto positivo, assim, desse momento agora, inclusive assim, para os próprios alunos, né, que, por exemplo, que tá se formando em ciências agrárias, e talvez tenha pouca atenção com relação a isso. Nesses dias que eu estava preparando esse evento, quer dizer, vários
pessoas que fizeram agronomia, dizem, olha, eu não paguei apicultura, eu não sei nada de apicultura, não é? Então, quer dizer, os profissionais das ciências agrárias, né? E aí, assim como aqui tem estudantes da agronomia, da veterinária, da zootecnia, da engenharia, quer dizer, a gente, tipo assim, não sabe o básico da apicultura, né? Não sabe, pelo menos a introdução da apicultura. Então, quer dizer, a gente não tem... E a mesma coisa eu observo também, né? E aí o pessoal da Profam pode... Os próprios agricultores, parece que existe um bloqueio que não se abre para isso, né? Então, eu acho que esse desafio da gente de, é uma atividade, inclusive, vamos dizer assim, é uma atividade que pode trazer um retorno financeiro, que pode contribuir na alimentação, que pode contribuir na melhoria do agroecossistema, não é? Então, eu acho, assim, isso que o Gilmar falou, achei muito interessante, e olha que ainda eu não conheço ainda o assentamento, quer dizer, essa coisa do turismo rural, das pessoas irem ver a produção de mel como um processo educativo, como um processo, quer dizer, é algo, acho que tem um potencial aí que está adormecido e, às vezes, né, ele não aflora em virtude vamos dizer assim, de um preconceito que existe, de uma falta de sensibilização para a temática, né? Então, eu acho que essa questão ela é muito importante. Eu estava até pensando aí a professora passar alguns textos básicos aí para quem quisesse ler alguma coisa sobre isso, eu acho que isso é muito importante, porque, vamos dizer assim, o começo de um processo se dá pelos passos iniciais, eu vou me arriscar nisso, eu vou experimentar isso, né? E eu acho que isso é uma coisa muito Certeza. importante. Pode pegar o e-mail, tem uns básicos, né, para apicultura. O turismo rural também com abelha sem ferrão é muito bacana, muito joia, o pessoal conhecer. Devia fazer tudo isso. Olha, as crianças de hoje, vocês devem pegar um modelo de uma horta e mandar lá, mostrar como é que é feito o processo. Você vê, olha, vou falar uma coisa para você, a apicultura é como isso mesmo, professor, é quebrando paradigma, e o pessoal tem abelha ainda, é impressionante. Quando eu vou, dentista, médico, o pessoal fala, a senhora é professora da UFES? Aí eu sou. Aí fala assim, trabalha com o que lá? Com abelha. Abelha? Os médicos, eu estou falando que eu trabalho com um monstro. Aí eu falo assim, não morri nem nada, estou aqui até hoje. Aí eu brinco, viu, pessoal? Eu digo, a abelha é meu Red Bull, me dá asas. Né? Tá aqui, então isso é muito interessante. Tuane pode dar uma palavrinha, se ela puder falar um pouquinho, eu queria que ela falasse da experiência dela, né? Tá aí, Tuane, você? Tô sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tuane, eu sou do Cabo Santo Agostinho, comecei a trabalhar com abelha em 2010 na universidade, em 2014 eu montei meu apiário, né? Através das bolsas, fui juntando o dinheiro das bolsas que eu ganhava na extensão rural, né, na universidade, ainda na graduação. Juntei e montei meu apiário. Na época eu não tinha nenhuma terra, até hoje eu ainda não tenho sítio, não tenho nada. Me juntei com a Associação de Apicultores e Meliponicultores do Cabo Santo Agostinho, que é a associação que eu faço parte na minha cidade, que eu vim descobrir depois. E foi muito interessante, porque a partir da associação, os apicultores me conhecendo, eu participava da reunião sem ter, na época, nenhuma caixa. Então, eu já fui pegando, né, aquela parte burocrática de uma associação. E daí, eles me cederam a terra, e eu tenho um apiário num assentamento também, onde trabalho com parceria e com a minha família. Então, a gente tem toda essa problemática também de roubo que vocês estão falando, né? Meu apiário é no litoral, mas também acontece a mesma coisa. Roubo, questão com veneno, né? A gente está num apiário, é um fragmento de Mata Atlântica, e o restante é só cana-de-açúcar. Então, a gente já teve muito problema também com a questão dos agrotóxicos. Isso. Agora... Ótimo, tá. Agora com a professora Kátia, que está engrandecendo bastante, estou aprendendo muito.
Tony, qual é a tua graduação? Sim, eu sou zootecnista, esqueci de falar, da Rural de Ah, Pernambuco. Aí lá sim, Na tá, Rural de legal. Pernambuco também trabalhei com agroecologia, com o professor Nunes. Não sei se você conhece, José Nunes. Sim, que é do Rio Grande do Norte, fez agronomia na ESAM. Ele é Ceará-Mirim Nunes, né? Amigo nosso, sim. Pessoal, enfim, alguém queria fazer, mas eu acho que Laís passou uma mensagem aqui. Laís é da, en- da engenharia florestal, né? Enfim, massa, uma inspiração para mim. Aí, Laís aí pensa começar a atividade. Não é? Acho que, olha, Boa aí noite. o pessoal da UFESA pode ir procurando a professora Kátia, né? Pois Aí, é, né? eu oferto, viu, Laís, a disciplina de apicultura para florestal. Inclusive, foi uma luta, veja só. Quando eu cheguei aqui, eu fiz assim, não é possível que só é ofertada para a zootecnia. Como é que engenharia florestal não tem apicultura? Aí eu lutei e consegui colocar como optativa, mas você pode pegar também. Eu consegui lutar para fazer isso, porque florestal tinha que ter. Como é que pode? Como é floresta sem abelha? Né? Eu não, É bem eu assim. não quis interromper a fala de vocês, mas só uma correção. Na verdade, eu conheci o Instagram do grupo essa semana por conta justamente desse momento, mas eu sou da zootecnia do IFCE Campus Crato, aqui na região do Cariri Cearense, Ô, e, e opa, eu faço desculpa, zootecnia, Laís. sou muito apaixonada pelas abelhas. Pois venha. Estou inserida num sistema de base agroecológica, trabalho juntamente com a minha família. E meu pai, ele é apicultor há muitos anos, meu irmão também trabalha com apicultura e adquiri minhas primeiras colmeias. Bem, Que bem bom. pouquinho, bem prematuro ainda, de maneira bem prematura. Só comprei 10 caixas, mas estou muito feliz. Já consegui enxames em 9 delas. E é isso, eu estudo zootecnia mais relacionado com as abelhas, porque é a área que eu mais me identifico. E aí achei a Tuane uma inspiração para mim, porque ela disse que começou de maneira bem prematura também, trabalhando com a família. Muito bom. É, Olha, me daí, permita, Kátia, só que para aproveitar a fala aí da colega, né, que é lá do IF do Crato, eu estagiei lá, acho que o professor Levi, né, que trabalha aí com vocês. Sim, Pronto, a gente exatamente. viu lá, estava inaugurando na Casa do Mel, lá do IF do Crato, em 2017. Estava lá, a gente fez, estagiei lá por 3 meses e meio, muito bom. Ah, quase eu fui pro Crato, viu, Laís ótimo. e Benício? Laís, desculpa, viu? É porque tem uma aluna que nesse semestre da engenharia florestal, que eu acho assim, pela foto aqui, achei parecida contigo, mas que legal. Né? Eu acho que eu falei Ah, também contigo pelo GPE, é muito, muito bom a tua presença e tua contribuição. O Jefferson levantou a mão, não é? Eu acho que ele está querendo falar. Essa coisa, por exemplo, eu acho que o Sulan falou uma coisa interessantíssima aqui no chat também, por exemplo, educação do campo, não é? Como é que o curso de educação do campo não tem apicultura, né? Então, eu acho que essas questões, né, elas são, né, meio, enfim, é importante. Jefferson, fale. Amanda. Olá, boa Engenharia de noite. alimentos também não tem, né, Amanda? Pois é, olha, já está sendo uma demanda aqui, a gente. Jefferson. Obrigado aí pela oportunidade. Quero, primeiramente, saudar a todos, tá? Uma boa noite. Parabenizar, né, professora, pela rica palestra de hoje. E todos vocês pelo seu conhecimento passado, né, a vivência de cada um. Eu sou novo no ramo, assim, tanto na apicultura, mas eu mexo mais com abelha sem ferrão. Tanto que, inicialmente, eu estou com 2 colmeias, 3 com uma captura que, assim, salvei ela da morte, né? Que acontece muito na minha região, sou do governador. Aí lá tem muitas caeiras, né? E com isso, muitas árvores são derrubadas. Enfim, aí eu queria somente abrir um parêntese e pedir a colaboração de alguns aqui, porque alguns têm a criação de abelhas sem ferrão, e a gente, eu junto com a professora Kátia, né, Érica Tertulina, a gente está com o projeto Rota do Mel de Jundaíra. Eu aproveitei o espaço, porque se vocês tiverem alguém que conheçam
que também trabalha com abelha sem ferrão, especificamente a jandaíra, passar o contato para a gente, para nós podermos fazer a nossa pesquisa, que é através de um questionário, né, professor? Que a gente está aplicando um questionário, e se vocês conhecerem alguém, você passa o contato para a gente, para nós conseguirmos cada vez mais difundir o nosso trabalho e também regulamentar, né, esse trabalho tão fundamental da abelha sem ferrão, que a gente sabe que é muito difícil atualmente você conseguir alguma venda dos produtos da abelha sem ferrão, porque não tem regulamentação ainda, né? Estamos conseguindo essa luta aos poucos. E seria basicamente isso, pedir se vocês conhecerem, ou se tem alguém que tem esse trabalho, que não está fazendo parte do projeto, que faça, que nos ajude, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, né, de mapear e conseguir ter o nosso espaço, né, na meliponicultura. Seria isso. Obrigado aí a vocês, uma boa noite. Jefferson, você é de onde? Desculpa, eu sou de Governador de Serra Rosada, mas vivo muito aqui para o Mossoró porque tenho as atividades por aqui, aí eu estou atualmente na Vila Acadêmica da UFES. Sim, e você faz que curso, então? Faço agronomia. Você faz agronomia. Ah, tá certo, Jefferson, ótimo. Suan, levantou a mãozinha aí. Eu trabalho com abelha sem ferrão, inclusive, como eu falei, mencionei um problema que a gente passou aqui. Passou uma queimada aqui dentro do terreno, infelizmente eu perdi a maior parte das minhas colônias, mas estou no processo de recuperação ainda, né? Atualmente eu só estou com 8 colônias, eu acho que é mais ou menos isso, e para quem chegou a ter 100 colônias, eu acho que... Vai chegar a 200, sim. Vai ver. Eu acho que isso mexeu muito, né? Eu chorei bastante quando perdi as abelhas assim dessa forma, mas estou aí na luta e estou aí para contribuir também. Tanto no sem ferrão como na apicultura, como em outras atividades que a gente puder estar contribuindo. Ótimo. Liliu levantou a mão. Depois, se a professora Kátia pudesse falar sobre o que é a rota da jandaíra, que projeto é esse, né? Eu acho que era bom também falar. Liliu? Não, só para dizer para Jefferson que aqui no estado do Rio Grande do Norte tem um grupo de criadores de abelhas sem ferrão. É a MEP. Acho que a professora Kátia vai falar também. Tem muitos criadores. Eu sou da MEP, ó, minha caneca aqui, ó. Aí, ó. Ajudar, Jeff. Com relação à lei também que o governo do estado sancionou, né, da questão da comercialização do... Foi, acho que alguém comentou aqui. Também pode falar mais um pouco. Fala aí, professora Kátia. Bom, sobre a rota, né? Primeiro, bom, eu brinquei ali com o menino, coloquei no chat, viu? Falando ali com Laís, que por pouco eu não fui para o Crato. E uma das primeiras empresas exportadoras de mel orgânico, ela nasceu no Crato, na Chapada do Araripe, uma região linda, 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 linda lá. E por ser mel orgânico, a empresa que era a Cearap, ela queria que a gente fizesse um trabalho, eu comecei a fazer um trabalho com eles lá, de melhoramento genético, porque com melhoramento a gente não utiliza produtos químicos, né? Comecei a fazer um trabalho, mas infelizmente os sócios das empresas brigaram, mas eu cheguei aí quase um ano para lá, e a cada 1 a 2 meses. Nunca vi tanta abelha na minha vida. Tem até uma abelha, apiários, muita apiário, e lá é bem o cipó-uva, né? Então, é mais um mel muito bacana, legal lá. Bom, com relação ao projeto Rota do Mel, é o seguinte, você sabe, a gente tem hoje no MDR, Ministério de Desenvolvimento Regional, várias rotas que chama Rota de Integração Nacional. E disso aí, a gente entrou, junto com a UFESA, com 2 projetos. Quer dizer, o projeto da Rota do Cordeiro, aí nós aqui entramos com a Rota do Mel da Jandaíra, é o único do Brasil que é com abelha sem ferrão. Os outros todos é com abelha normal, né? Aliás,
não era nem para ser jandaíra, era para ser rota do mel, não importa. Mas no nosso caso é específico para a abelha jandaíra, que é a abelha sem ferrão, diante da importância que essa abelha é para o Estado. E a gente entrou, fomos contemplados com esse projeto, e eles têm várias... o objetivo da rota é a organização da cadeia produtiva. Ver os principais gargalos, por exemplo, Liliu, um dos nossos objetivos é a distribuição de mudas meliponípulas, de mudas, vamos dizer, né? Para a abelha sem ferrão. Tem os cursos de capacitação que a gente quer fazer. Tem um curso de FIC, que é o curso de capacitação continuada, para as pessoas que estão envolvidas na rota. Não foi feito esse curso presencial ainda por conta da pandemia, que pegou de jeito. É um curso de capacitação de multiplicadores, um curso de 180 horas. E outro curso que já está sendo rodado, que a gente está fazendo, que está indo pela plataforma Sabiá, que é o curso básico de meliponicultura. Encerramos um e vamos começar o outro. E eu estou querendo fazer também um curso básico de apicultura, já que a gente não pode fazer presencial ainda. Então, um dos objetivos é a organização disso, a distribuição de mudas. A gente vai implantar um meliponário lá na fazenda experimental para trabalho de melhoramento genético, tudo visando a abelha jandaíra, no nosso caso. E a gente está querendo expandir isso para abelhas também com apicultura, porque o RN não entrou por questões políticas, porque a gente não existe hoje, estamos órfãos de uma federação, na realidade, né? Nós estamos sem federação hoje de apicultura. Então, a gente precisa até se reunir para conversar, botar Gilmar aí para tomar conta disso com vocês, para tomar conta dessa federação, porque não tem presidente, isso atrapalhou muito. Então, meninos, a gente tem esse desafio. Um dos objetivos é o que o Jefferson falou, né, que é a caracterização da meliponicultura no Estado, que está na rota. Então, o Jefferson foi estagiário também do projeto, e tem a Érica, que estava participando aqui, que é uma pós-doc, que está justamente trabalhando com isso. Então, a gente está com quase 90% pronto já de entrevistas que conseguimos fazer online. Online, ou seja, pelo Google Forms, e o que a gente não conseguiu, a gente vai ter que ir logo, só melhorando aí a pandemia, para a gente poder fazer as entrevistas para fazer essa caracterização. Participamos também bem forte nessa questão da normatização, né, da lei, fomos várias vezes, que eu fico muito feliz que isso saiu, e também estamos buscando algumas coisas com identidade geográfica, que é o professor Jean Becker, que está conosco trabalhando com isso, né? Então, é isso, com relação à rota da jandaíra, e estamos lutando para ver se a gente consegue ir para a rota da apicultura, trazer alguns benefícios para a nossa região também. Vamos ver se a gente consegue isso também. Porque o pessoal disse que tem dinheiro, então a gente vai correr atrás. Ah, legal. Bem, gente, tem mais alguma pergunta, alguma questão, alguma... E a gente poderia já estar chegando às 9 horas, a gente poderia ir dando um fechamento, não é? Eu acho que não sei se alguém da Profan queria fazer uma fala final, alguma... E depois a gente passaria para a professora Kátia para fazer o fechamento. Liliu. Parece que a nossa presidente já saiu, então vou... Não, é só agradecer mais uma vez a todos aí, parabenizar você, a professora, todos envolvidos aí, excelente. Professora, parabéns. Gostaria também aqui de agradecer aqui muito ao Sebrae, que tem sido um parceiro em todas as áreas, nessa área não tem deixado a desejar também na apicultura. A tudo que tem sido feito, né? Assim, eu gostei muito da parte que você falou do paradigma, professora, que realmente, até eu mesmo tinha esse paradigma comigo, a questão de ter medo, mas quando é aquela questão que o conhecimento, a educação transforma, né? Certeza. Então, assim, fica um incentivo aí, que é uma atividade belíssima, como você falou aí, nós, humanos, o planeta depende dessa atividade, das abelhas. Então, é só isso, agradecer mais uma vez e ficar à disposição sempre aí, precisar da gente. Certeza. Ótimo. Então, a professora Kátia, para fazer aí o fechamento do... Pronto. Eu falei para vocês que eu gosto que vocês provoquem, né? Então, uma provocação que eu vou falar
com relação à própria Proflan, vocês podem, agora já tem meu contato, já sabe que a gente é apaixonado aqui pelo que faz, né? O problema nosso hoje é tempo, mas tem a equipe, aí, esses meninos novos incentivarem. Uma coisa, Lili, o que você pode fazer junto com a Proflan é tentar ver diversificação do produto de vocês, sabe? Olha, a Tuane faz hidromel, a Tuane faz aí também cosméticos. Procure, provoque o Sebrae está entrando com a parceria para a gente. Em que sentido, prof? Treinamento, capacitação, né? Vamos fazer um curso de produtos, vamos fazer um curso, de repente você descobre que tua região é melhor para própolis ou para pólen do que mel. Vamos fazer um curso de cosmetologia, vamos fazer um curso de derivados, vamos ver o que a gente pode melhorar com isso. Então, é isso que é importante, né? A Proflan pode produtos agregados, embalagens diferentes, agregação de valor. Vocês têm que ver qual é a carência de vocês, se reunir e provocar, puxar a universidade. A universidade precisa chegar, mas também precisa saber o retorno de vocês. Então, às vezes, o pessoal diz, a universidade não chega. Tem gente que não tem nem noção do que é. Eu sou apaixonada por abelha, adoro se me convidar na sua propriedade, vou comer a galinha de quintal, né? Né? Para isso ali, adoro, mas a gente tem que quebrar essas barreiras, tem que quebrar esse paradigma também de que a universidade está longe, né? Quem quebra isso são vocês. Cheguem, procurem, como dizer, se provoquem, busquem, né? Professor Joaquim, qual é o curso que a gente pode fazer? Olha, a gente está com a carência com a comunidade aqui, será que algum curso de vocês não pode ver? Professora, como é que seria energia solar? Tanto profissional hoje que tem nessa universidade que a gente pode ajudar em vários setores. Olha, eu não posso não, mas tem um colega que pode fazer isso. Como é que pode ver o reuso, por exemplo? O reuso de água, tem aí outros colegas que estão trabalhando com isso. Como é que a gente faz para se unir? Então, vocês têm que provocar essas demandas para a gente e se unir a vocês. Era isso que eu queria ver. Agradeço demais a vocês, tenho que ir lá na feira, né? Provoco o Suan também ali, que Suan, cadê minha cesta básica aí de meus produtos orgânicos para deixar? Diga aí onde é que eu vou buscar. E os entraves, tem que anotar os entraves para a gente correr atrás. E lembre-se, Pode ir lá. Força, né? Pode ir lá pegar quem geralmente está indo agora é meu irmão, Alex. Vou falar com ele, viu? E não ficar sozinho, não. Não pode pensar pequeno nem pensar sozinho. Lembrar que a gente está nesse mundo para se unir. Né? Eu estou aqui mais tem espaço para todo mundo. Beleza. Show de bola. Volte. Semestre que vem, estou de olho aí, viu? Se você vai vir fazer o estágio. Então, isso, professora Kátia, agradecer eu acho que foi... Eu acho que a provocação, Kátia, foi muito interessante, porque assim, você deu muito conta do recado. Assim, eu acho que, inclusive, instigou você a fazer essa relação aí entre transição agroecológica, agricultura familiar e apicultura. Eu acho que foi uma aula, assim, eu gostei muito, né, de ter assistido, inclusive, de ter... Né, eu acho que as pessoas que participaram, tanto os agricultores, como o pessoal que já tem uma certa experiência nessa área da apicultura, como os alunos também, eu acho que volto muito a reforçar isso, assim, a questão da sensibilização é muito importante, quer dizer, a gente, por exemplo, na nossa formação, a gente ter um pouco mais de atenção, estudar essa temática, né? Quer dizer, não justifica a gente fazer ciências agrárias, fazer educação do campo e não, né, ter o conhecimento básico dessa atividade, né? Porque quando a gente atuar profissionalmente, se a gente não tem uma formação, a gente não vai repassar nada com relação a isso. Então, enfim, acho que esse momento ele vai ficar gravado, nós vamos levar para o YouTube. Outras pessoas, eu acho que a Profan pode, né, outras pessoas que não tiveram condições de participar de hoje, pode ver posteriormente, e que esse momento, né, que nós tivemos hoje, que ele, né, ganhe asas aí para, né, fortalecer os laços, né, as pessoas que estão em Mossoró, visitar mais a feira agroecológica lá no sábado, né, que inclusive isso é um espaço bom de conversar, de dialogar, né, de ver experiências concretas.
Quando voltar o presencial, nós vamos voltar com a Feira Agroecológica na UFESA, que também é um momento muito bom de encontro de estudantes com agricultores, com professores, com técnicos, certo? Então, agradecer muito assim, né, a professora que topou né, a contribuir aos agricultores, né, que, enfim, né, cheio de coisas, e toparam, os estudantes também, né, todo mundo tem uma agenda bem apertada, né, mas eu acho que valeu muito a pena, tá bom, gente? Então, eu vou desligar, que vou parar a gravação, certo? E, assim, agradecer demais a vocês. Muito bom. Valeu.